Henker que vive duas vezes. Capítulo 330. Equipe. HH. Yahiko. Quintas, 8 décimos. Equipe. HH. Yahiko. Quintas, 8 décimos. Louco B. Anastasia amaldiçoou enquanto curava os braços e olhos destruídos de seu discípulo. Victoria estava profundamente adormecida de exaustão. Olhando para o rosto dela, Anastasia soltou um suspiro profundo. Ela sabia melhor como seu discípulo se sentia todo esse tempo. Victoria não podia fazer nada porque estava se afogando em culpa e, quando finalmente voltava à sua vida diária, sempre parecia deprimida. Nos últimos 100 anos, Anastasia só viu seu discípulo agir descaradamente. Já fazia muito tempo que ela não via seu discípulo agindo assim. Quando Victoria teve um acesso de raiva dizendo que precisava salvar Khan, Anastasia não a ajudou e a trancou em um quarto. Se ela a deixasse ir, Victoria ficaria realmente louca. Anastasia não queria ver seu único discípulo se tornar um belouco. Mas ela acabou assim no final. Não havia nada que Anastasia pudesse fazer a não ser repreendê-la enquanto ela fumava o cachimbo na boca. Vitória. Só então, uma brisa se reuniu silenciosamente e assumiu a forma de um humano. Rebecca se acomodou e segurou Victoria nos braços para consolar sua velha amiga. Algum tempo se passou e Victoria abriu lentamente os olhos. Você acordou, você pequeno. T. Professor. B. Desculpe. Você fez um número fofo na nova Adamantino. Victoria não conseguiu olhar Anastasia nos olhos e baixou a cabeça. Caso tenha sido roubado por outras pessoas. Multar. Isso teria sido um problema. Então eu entendo. Mas o problema é que as coisas ficaram complicadas até para mim. No momento em que Anastasia verificou a nova Adamantina, ela quase morreu de medo. Havia um feitiço gravado claramente nele. Era um contrato vinculativo. Foi definido para que se a nova Adamantina estivesse a alguma distância de Victoria, ela explodiria imediatamente. Além disso, por estar vinculado, demoraria um pouco para liberá-lo. Isso significava uma coisa. Mesmo nesse estado, ela vai ajudar aquele bastardo do Khan ou qualquer que seja o nome dele. Anastasia ia repreendê-la novamente, mas apenas suspirou e tirou o cachimbo da boca. A fumaça branca se espalhou ao seu redor. Os dois não disseram nada por um tempo. A cabeça de Victoria estava baixa e Anastasia apenas segurou silenciosamente o cachimbo na boca. Então, Anastasia falou novamente. Então. Sim. Anastasia gritou com uma voz irritada. Então você se sente melhor depois de passar por tudo isso agora? Victoria sorriu amargamente. Um pouco. Sua tarefa simples. A fumaça envolveu Anastasia e depois desapareceu. Ainda assim, se você se sentir um pouco melhor agora, isso é bom. Mas não mais. Mas professor. Não significa não. Anastasia a interrompeu. Ela não permitiria mais rebelião. Ela parecia que iria segurar Victoria com força se ela não ouvisse. Victoria cerrou os dentes. Ela havia ganhado tempo como queria. Mas foi isso. Ela ainda não havia salvado Khan. Mesmo agora, ele provavelmente estava lutando contra outras pessoas. Seu olhar caiu em direção à nova Adamantina. Anastasia disse que era complicado para ela porque havia um feitiço sobre isso. Isso significava que, por enquanto, ela seria a única pessoa capaz de usá-lo. Anastasia não seria capaz de detê-la se usasse isso. Espere, então como o subordinado de Caim usou isso? A princípio, ela pensou que o feitiço não funcionou corretamente. Ela estava extremamente curiosa, mas decidiu deixar isso de lado e pensar em como ativar a nova Adamantina. Se ela pudesse escapar e criar uma ferramenta temporária para usá-lo. Anastasia estava prestes a gritar com sua discípula, que ainda não havia perdido as esperanças. Só então. Isso é o suficiente, Vitória. Yon-Woo de repente entrou pela porta. Atrás dele, o rei gelado o seguiu com um sorriso estranho. Por que você não o matou? Tenho certeza de que ele disse para cortar a cabeça dele e mandá-la de volta para o leão de ferro. Anastasia repreendeu Caim. O rei gelado tinha uma cara azeda. Independentemente de ele estar desconfortável, Anastasia descontou sua raiva em Yon-Woo por trazer o rei gelado. O rei gelado foi quem mais machucou Victoria. Então é claro que ela ficaria furiosa. No entanto, Yon-Woo balançou a cabeça com firmeza. Não, ele prometeu nos ajudar a partir de agora. Como você sabe disso? Fizemos uma promessa. Ele estava falando sobre o contrato de alma que eles prometeram em nome de um demônio. Se quebrassem as condições do contrato, sua alma seria vendida a um demônio. O rei gelado assinou. Ele morreria se não fizesse isso, então não tinha outra escolha. Anastasia colocou o cachimbo na boca. Ela ainda não parecia satisfeita. De qualquer forma, então, eu descobri a causa deste incidente. A causa? Anastasia tinha uma expressão curiosa. Ele suspirou ao pensar em ter que repetir tudo o que o rei gelado disse, mas se adiantou para explicar a luta pelos estudos Bian. No momento em que as palavras, Hui e Beng, e, descendentes do rei macaco, surgiram, os olhos de Anastasia ficaram maiores. Tendo vivido 1000 anos, ela conhecia os muitos segredos da torre, então, naturalmente, tinha ouvido falar das peças de Hui e Beng. Na época, ela apenas pensou que era um jogo estranho que o rei macaco havia deixado para trás, mas inesperadamente apareceu na sua frente.
Quando ele terminou de explicar, Anastasia olhou para Frigga como se perguntasse se era tudo verdade. Frigga assentiu silenciosamente. Então, ela continuou parada em silêncio, como se não houvesse mais nada a acrescentar. O rosto de Anastasia endureceu ainda mais. Então esse B foi tocado? Vitória fechou a boca. Foi Yeon-woo quem respondeu. Provavelmente não é isso. Você disse que Blood Sword ou quem montou tudo para juntar pedaços, não? E este B foi tocado por ele. Khan provavelmente está sendo usado. Depois de ouvir a causa deste incidente do Rei Gelado, Yeon-woo foi capaz de resolver o mistério por trás de Khan. A primeira pista foram as palavras que a carta deixou depois de virar cinzas. Ele ainda não conseguia esquecer o que eles disseram. Me ajude. No tutorial, Khan seguiu em direção a Arangdan mesmo sabendo que estaria em perigo. Ele havia solicitado ajuda. Olhando para trás agora, Khan estava lhe dando sinais do palácio do Rei Macaco. Ao ver as pedras com os 72 Bian, Khan ficou olhando para elas descaradamente, como se procurasse por algo. Ele tentou dizer algo para Yeon-woo várias vezes, mas ele apenas balançou a cabeça e se conteve. Apesar de saber do que se tratava, Yeon-woo o deixou sozinho, pensando que Khan ainda não estava pronto para compartilhar. Ele pensou que Khan iria explicar tudo para ele algum dia. Mas, se não fosse isso, se ele estivesse pronto para falar, mas não pudesse, se a atitude descontraída de Yeon-woo tivesse sido muito relaxada. Então, Khan não estava pedindo ajuda para si mesmo. Já faz um tempo que me separei dele. Um sujeito parecido com um irmão com quem ele havia se separado. Doyle. Ele poderia estar pedindo a ajuda de Yeon-woo para ajudar aquela criança? Athena olha para você com olhos tristes. Só então, uma mensagem apareceu pela primeira vez depois que ele deixou o Tártaro. No entanto, por favor, não tenha pena de mim. Yeon-woo rejeitou o olhar dela. Athena olha para você com olhos tristes. Yeon-woo ignorou a mensagem de Athena e explicou seu pensamento. E sua prova? Eu não tenho nenhum. Mas no que você quer que eu acredite? Você não precisa acreditar em mim. Anastasia ergueu uma sobrancelha em descrença. O que? Eu não disse isso para você entender. Só vim para convencer Victoria. Yeon-woo não se importou com o olhar de Anastasia e se virou para Victoria, que estava olhando fixamente para ele. É apenas um palpite. No entanto, não acho que esteja errado. O que você acha, Victoria? Eu acho, você está certo. E provavelmente é o exército do diabo puxando as cordas e ameaçando Khan. Victoria assentiu silenciosamente e cerrou os punhos. Quando Khan a conheceu, ele apenas pediu ajuda e nada mais. No momento em que ouviu o que Yeon-woo disse, ela sentiu como se sua cabeça estivesse clareando. O Khan que ela conhecia era alguém que se jogaria fora para proteger alguém especial para ele. Portanto, não é apenas com as pessoas aqui que você precisa lidar para ajudar Khan. Você também precisa lutar contra o exército do diabo. Você pode se tornar um inimigo de todos os Rankers aqui. A menos que você fosse um dos 9 reis. Travar uma guerra com um clã grande como o exército do diabo não seria fácil. No entanto, Yeon-woo disse que iria lutar. Victoria rapidamente verificou o poder mágico restante em seu corpo. Felizmente, ela foi curada do poder monstruoso que Anastasia plantou nela. Seria difícil para ela lutar, mas ela poderia apoiar pelas costas. Ela pensou que Yeon-woo obviamente iria pedir sua ajuda. Então, Anastasia deve ter pensado a mesma coisa porque ela estava prestes a tirar o cachimbo da boca para dizer alguma coisa. Mas, por favor, fique aqui. O que? Foram palavras completamente inesperadas. Se você avançar, estará em mais perigo. Ele estava dizendo a ela para ficar aqui porque ela seria um fardo. A única razão pela qual Yeon-woo estava dizendo isso a ela era para que ela não o perseguisse se ele desaparecesse silenciosamente. Victoria mordeu o lábio inferior. O fato de que ela não poderia ajudar em nada e seria um fardo a lembrou de quando ela era impotente nas 5 montanhas das penitências. No entanto, Yeon-woo imediatamente se virou depois de terminar, junto com as palavras de que ele voltaria com Khan em breve. Seseung-nin. Estúpido B. Depois que Yeon-woo saiu, Victoria cerrou os dentes por um momento e chamou Anastasia. No entanto, Anastasia não falou muito e apenas colocou o cachimbo de volta na boca. Por ser sua única discípula, Victoria sabia o que isso significava. Obrigado. Victoria fez uma reverência e vestiu uma camisa para sair. A nova adamantina a seguiu como um rabo enquanto ela saía correndo pela porta. Você pode mandá-la assim, ela é a primeira criança por quem você teve carinho. Frigga, que estava em silêncio atrás, perguntou. Seu rosto não podia ser visto porque ela usava uma máscara de madeira, mas seus olhos estavam curvados. Sua voz fazia parecer que ela estava sorrindo. Não gostando da atitude de Frigga, Anastasia franziu a testa e puxou o cachimbo com raiva. Apenas. Ela fará o que precisa fazer. Quanto tempo tenho para cuidar dela? Você mudou, Anastasia. Eu não sei quem ela leva depois disso. Ela é tão estúpida. TSK. Eu deveria tê-la impedido quando ela disse que iria fazer aquela coisa estranha de Sadu. Apesar de suas palavras duras, sua voz estava cheia de preocupação. Não há professor que possa vencer seu discípulo. Através da fumaça, Anastasia olhou fixamente para a frente dela.
E nada é tão assustador quanto uma mulher cega pelo amor.